maravilhosos alunos, para mais uma aula de contabilidade geral. A gente vai dar continuidade aqui falando sobre o fluxo direto e direto de caixa. Vamos focar aqui, meu querido diretor. Vamos para a próxima demonstração de fluxo de caixa. Qual a importância de nós entendermos o fluxo de caixa, meus queridos alunos? Qual a importância de entendimento do fluxo de caixa? Reduzir custos. Quando você, algumas decisões em que o fluxo de caixa vai auxiliar na redução de custos, pleitear empréstimos ou financiamentos, aumentar e reduzir o tamanho da empresa, revisar estratégias de comercialização, definir o tempo de retorno sobre o investimento feito na empresa, meu querido aluno. Tempo de retorno sobre o investimento feito na empresa. Então, gente, essa é a função do fluxo de caixa. Renegociar prazo de pagamentos, definir políticas para conceder crédito aos clientes e definir a reposição de estoque, que é muito importante, certo? Dentro da gestão financeira. Então, como elaborar o fluxo de caixa? Essa parte aqui é muito interessante, que vocês têm que entender como é que eu posso elaborar o fluxo de caixa. Como elaborar o fluxo de caixa, tá? Geralmente, a maioria das empresas, elas acabam utilizando sistemas de informação, onde junta tudo, gente. Junta todos os fluxos que dentro da empresa. Então, você precisa fortalecer seu fluxo de caixa. Então, como fazer um fluxo de caixa de maneira simples? Primeiro, o fluxo de caixa de investimento. Você vai fazer aquisição de ativos fixos, certo? Você vai fazer. E depois que você entender o que é esses ativos fixos, são saídas, lembrando, gente, são saídas de caixa. Venda de ativo fixo. Aquisição de ativos fixos. Você vai comprar uma mercadoria para revender. Isso é uma aquisição de ativos fixos. Ou seja, tem saída de caixa. Deu para entender? Anotaram isso aí, ó. Vamos lá. Anotem. 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 Quero entender. Certo? Quero que vocês anotem de maneira bem simplória. Então, fluxos de investimento, eu tenho aquisição de ativos fixos, que são a saída de caixa. Venda de ativos fixos, que são a entrada de caixa, como, por exemplo, a compra ou a venda de equipamentos. Eu tenho um fluxo de financiamento, que é entradas provenientes de capital próprio e de terceiros, saídas para pagamento de empréstimos, financiamento, distribuição de lucros e devolução do capital dos sócios. Nós temos os fluxos de operações, são fluxo de caixa do dia a dia, por exemplo, receita de despesas com estoque, matéria-prima, contas a pagar, conta de água, energia elétrica, impostos. Lembrando, gente, que toda empresa tem os tributos, certo? Todas as empresas têm tributos, mas essa aqui, ó, impostos, entrada de caixas, ó. Impostos, entrada de caixa pela venda de produtos. Lembrando que nós temos o ICMS, Imposto sobre Mercadoria e Serviço. Nós temos o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós temos IPE, Imposto sobre Produtos de Exportação ou Importação. Nós temos os impostos. Nós temos o ISS, Imposto sobre Serviço. Gente, é uma série
de imposto que nós precisamos pagar, certo? Então, o fluxo de investimento, aquisição de ativos fixos, vendas de ativo, por exemplo, a compra ou a venda de equipamentos, fluxo de financiamento, entradas, proveniente do capital e de terceiros, saídas para pagamento de empréstimos, financiamento, distribuição de lucros, devolução do capital de sócio. Então, nós temos fluxo de operações, que são fluxo do dia a dia, receita e despesa, nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Então, gente, registrar todas as despesas e receita. Essa é a principal ideia do fluxo de caixa. Alguma ferramenta de gestão tão importante que tudo seja registrado, ter um controle para que vocês não corram o risco de esquecer alguma entrada ou saída de recursos, certo? Então, lembre-se de fazer anotações de todos esses fluxos de caixa. É muito importante, meus caros, fazer as anotações desses fluxos de caixa. Professor, depois que eu faço a análise, depois que eu anoto as receitas e despesas, depois que eu anoto as receitas e as despesas, professor Gilvan, o que acontece dentro das análises do fluxo de caixa, professor Gilvan? Então, vocês têm que anotar as receitas e despesas, verificar o que você tem de receita e verificar o que você tem de... além de você verificar o que você tem de receita, vocês têm que verificar despesas, dia e mês. Tem um fluxo de caixa diário, tem um fluxo de caixa mensal, certo? Tem um fluxo diário tem o som está baixo, meu querido Isaba. Estão dizendo que o som está baixo, muito baixo. Tá bom agora, professora Eliana? Oi. Pois tá, vou botar. Oi, tá. Tá melhor agora, Eliana? Tá melhor? Ó, Paulistano diz que ainda continua baixo. Tá melhor, né? Beleza, vamos lá, ó. Então, professor, como elaborar? Vou falar mais alto aqui para vocês. Estourar aqui o ouvido do meu diretor. Então, para vocês entenderem melhor como elaborar o fluxo de caixa, como elaborar. Primeira coisa que nós temos que entender é as receitas e as despesas. Primeira coisa que vamos entender é as receitas e as despesas. Então, eu tenho que verificar quanto está entrando diariamente no meu caixa. Por exemplo, tu tem o aluguel, certo? Que tu paga R$650 de aluguel. Tu tem uma funcionária que tu paga apenas R$500 na loja de roupa, certo? 500. A tua energia elétrica, aqui é o funcionário. A tua energia elétrica vem R$80. A água que tu gastas por mês, R$30. Então aqui tu já tem uma despesa de 110. Vejam só. Aqui eu tenho outra despesa, professor, de 115 mil com mais 110. Olha a tua despesa operacional para manter teu negócio funcionando. 1.260 mês. Tu vendes bombom, caixa de bombom ou perfume. Vamos botar perfume da Boticário.
Boticário. Tu vendes, tu comprou, tu é revendedora da Boticário, resolveu botar em casa. Próximo de casa, alugando. Quantos perfumes serão necessários para tu cobrir essa despesa mensal? Se tu tem um perfume de R$ 80, tu tem um perfume de R$ 110. Olha a tua mercadoria. Então, quantos perfumes serão necessários para tu cobrir essa despesa? Se você vender, em média, olha a média. Vamos supor que tem a média aqui dos perfumes. Aqui tem 215. Vamos fazer a média de preço. Tu pega eles aí, 215. Vai pegar agora, junto comigo. 215 mais 80 mais 110 dividido para 3 dá 331, a média. 331,66. Se você vender, em média, 10 perfumes, 10 desses valores aí, ó, 331,66 vezes 10. E se tu vender 10 perfumes durante o mês, Eliana, tu vai ter no teu caixa 3.316. R$ 3.316,60. Se você vender 10 perfumes. Em média, no preço de 10, 110 ou 215. Deu para entender? Se você vender, dá para cobrir minha despesa? Dá. Eu entrou no meu caixa durante o mês 3.316. Quanto é que sobrou? 3.316,60 menos 1.260. Gente, sobrou aproximadamente 2.056. Porém, eu coloquei só nas minhas despesas fixas. Se você tem as despesas variáveis, que pode acontecer. A quebra no produto. Pode acontecer. Uma telha quebrada. O pneu do carro ou da moto que furou. Da empresa. Certo? Não tem estoque. Tem que comprar, fazer a renovação de estoque. Gente, mas se tua empresa sobrou, teve uma receita maior que a despesa, foi bom. Mas você precisa manter as vendas. Eu fiz a média de 10 perfumes. Se tu venderes 5 perfumes, com a média de R$ 331,66, vai dar só 1.658. Se tu vender apenas 10 perfumes 215, tu cobre tua despesa? Cobre. Mas se tu vender 10 perfumes de R$ 80, as pessoas só estão comprando de 10 perfumes de R$ 80. 10 perfumes a R$ 80, gente, entrou 800. Você ainda vai estar aperreado ou aperreado. Você tinha que vender no mínimo 20 perfumes a R$ 80. 20 ou 15 perfumes a R$ 80. Mas mesmo assim ainda vai ficar faltando no seu caixa. Então, gente, a gente tem que tomar bastante cuidado. Tomar bastante cuidado na quantidade de vendas. Certo? Nós temos que tomar bastante cuidado na quantidade de vendas. Certo? Tome bastante cuidado em relação a isso. Tranquilo, meus queridos alunos? O que eu estou colocando aqui para vocês é de suma importância.
nosso entendimento. Entendimento nestas aulas, certo? Entendimento nestas aulas para que a gente possa entender. Entendeu aí o meu cálculo, pessoal, de paulistana? Deu para entender? Então, meus queridos, alguma dúvida? Alguma dúvida em relação a esse assunto? Então, meus queridos, outra análise que nós precisamos fazer, o lucro. Para calcular é preciso considerar todos os gastos, como eu acabei de fazer, naquele mês e diminuir pelo valor gerado das vendas. Acabei de fazer com vocês. Acompanhar também a lucratividade do negócio. Gráficos e indicadores, eles permitem que você entregue tendências, crescimento, queda, negócio. Então, gente, as movimentações que podem aumentar o meu caixa é o aporte no capital por parte dos sócios, empréstimo bancário, financiamento, vendas de itens imobilizados. Então, eu tenho um saldo inicial, mais as entradas do período, mais a saída e o saldo final. Isso é um fluxo. Entenda que um fluxo de caixa, ele segue esse princípio aí, ó. Saldo inicial do período, que quando você vai abrir um caixa, você tem que ter um saldo inicial. Para quê? Para passar troco. Entrada do período, as vendas que aconteceram e as saídas. Por isso, quando vocês forem pagar as contas da empresa, fornecedor, tem um período, certo? Professor, é interessante essa questão de comprar produtos. Então, você tem que ter um período. Em 15 dias você deve comprar ou quando acabar o estoque. Você tem que ter um controle de estoque. Controle de estoque. Para que você, quando for comprar os produtos, a gente não vacile. Não comprar produto demais, porque produto parado é dinheiro parado. Produtos parado é dinheiro parado, meu amado. Tem que tomar bastante cuidado com isso, certo? Tem tomar cuidado em relação a isso. Produto parado é dinheiro parado. A gente não pode vacilar nesse quesito. Cuidado. É preciso, meus amados, saber fazer todos esses cálculos de maneira correta, certo? Fazer todos esses cálculos de maneira correta para você não tomarem decisões erradas. Porque eu já vi muito empreendedor quebrando. Por quê? Por que o empreendedor quebrou? Porque aquele empreendedor, ele acabou não valorizando, tá? Não valorizando essas questões. Não valorizando, certo? Então, tomar bastante. Deu para conseguir compreender, entender estes fatores que eu estou colocando aqui para vocês. Tranquilo? Alguma dúvida? Dúvidas? E aí, pessoal? Tá sem som novamente. Tá dizendo, ó, tá sem som. Hã? Veja aí, tá sem som, tá me ouvindo? Oi, 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 tá com som, né? Ah, ele tá dizendo que tá sem som lá. Não deve ser problema lá, né? Então, meus queridos alunos, estão conseguindo me compreender? Pessoal aí, Eliana, tá me ouvindo? Dom Expedito Lopes, Queimada Nova. Vocês estão conseguindo me compreender? Entender nessa explicação? Tranquilo, né? Ok. Então vamos lá.
Show de bola. Então, meus queridos, vendas à vista e recebimento de duplicata, cheques, fatura de cartão de crédito. Outras entradas como juros recebidos de clientes, regimento de aplicações financeiras. O que pode diminuir meu caixa, professor? Distribuição de lucros, pagamento de juros, aquisição de itens, compras à vista e pagamento de fornecedores, pagamento de despesas operacionais, pagamento de despesas operacionais, ó, amortização de dívidas, quando eu quero pagar essas dívidas, certo, professora Eliana? Quero pagar essas dívidas, eu acabo diminuindo o caixa, certo? Então, a estrutura de um caixa, ela segue mais ou menos esse padrão. Tem saldo inicial, tem as entradas, tem fornecedores, tem a venda à vista, valores a receber, outras entradas, totais de entradas do caixa, saídas, folha, olha só. Total de entrada na segunda-feira, na terça, na quarta. Então, você faz esse cálculo de maneira bem simples. Total que entrou hoje, venda de cartão de crédito, foi R$10.000. Por isso, que quando você faz uma venda, você guarda aquela notinha. Você guarda aquela notinha. Você acaba guardando aquela notinha, certo? De uma maneira bem simplória, meus queridos. Você aguarda, você acaba guardando aquela notinha, entendeu? Você tem que guardar, certo? Você não pode esquecer disso, certo? Você tem que guardar e controlar todas as saídas. Certo, meus queridos? Há alguma dúvida em relação ao que eu estou colocando aqui para vocês conseguirem entender e compreender este assunto? Muito, muito importante. Então, professor, o que faz quando falta recursos financeiros? Melhorar o sistema de cobrança. Tem que saber cobrar. Trabalhar com estoque mínimo. Nunca trabalhar com muito estoque. Vou sugerir para vocês assistirem um episódio no YouTube, Paulistana. Professora Eliana, coloca assim, ó. Coloca os alunos aí para assistir depois. Pesadelo na cozinha. Pesadelo na cozinha. O que significa isso, professor? É uma série, é um episódio que tem no YouTube, certo? Pesadelo na cozinha. É um episódio que vocês têm que assistir, certo? Oi. Então, pesadelo na cozinha. Só um minuto, pessoal.
Voltei para ficar. Então, professora Eliana de Souza, coloque para eles depois, os professores aí, para eles assistirem uns episódios do Pesadelo na Cozinha do Pé de Fava. Vocês vão observar que no Pé de Fava, o dono, Fábio, né? O Fábio não sabe trabalhar com estoque mínimo. Ele não tem um sistema de cobrança. O prazo de pagamento da venda dele é ruim. Então a financeira dele não fecha no vermelho, mas também ele não tem lucro. Ele não tem lucro, pessoal. De maneira alguma. Ele não tem lucro. Programar o pagamento de compras em função dos recebimentos de vendas. Negociar os prazos de pagamentos com credores. Vender bem e equipamentos ociosos, certo? Então, tem cuidado, vender os bens e equipamentos que são ociosos. Negociar os prazos de pagamentos com credores. Programar o pagamento de compras em função de recebimento de vendas. Então, tem que ter uma programação. Já pensou que todo dia você tem que pagar, fazer pagamento, retirada de dinheiro todos os santos dias? Então, vocês têm que tomar bastante cuidado com isso. Não sair comprando. Aumentar o nível de estoque com cautela. Investir em um ativo com bastante critério. Aplicar a sobra de caixa no mercado financeiro. Antecipar o compromisso com fornecedores. É importante. A necessidade do bom uso, professor. Cuidado com as projeções das entradas e saídas de caixa. Revisar a atualização contínua dos valores. Fazer a revisão e a atualização contínua de valores de entradas e saídas. Manter Oi, pessoal de Paulistana, tá me ouvindo? Oi. Então vamos lá. Então, a necessidade de bom senso, cuidado com as projeções, manter os controles é importante. Fluxo de caixa é um instrumento de gestão fundamental para as empresas, independente do ramo, do porte. Através do fluxo de caixa, o empresário terá uma visão completa da situação financeira. Através do fluxo de caixa, eu consigo minimizar os riscos e maximizar a eficiência do fluxo de caixa. Então, como isso tudo cai em provas, professor? Vamos lá, pessoal de Paulistano. Em relação à demonstração de fluxo de caixa, a Lei 11.638, em seu artigo, orienta a demonstração de fluxo de caixa às alterações ocorridas durante o exercício, segregando as alterações no mínimo 3 fluxos, considerando mencionada a assinala alternativa que diz que o fluxo de caixa trabalha com 3 fluxos. Qual é a resposta correta? Operação, investimentos, obrigações, financiamentos, operações, financiamento patrimonial, investimentos e obrigações, operações, investimentos e financiamentos. Meus queridos, qual a relação em relação a este artigo? Estou colocando aqui para vocês. Qual é, em relação à demonstração do fluxo de caixa, a Lei 11.000, em seu artigo, orienta a demonstração de fluxo de caixas, as alterações ocorridas durante o exercício, o saldo de exercício. A questão é a letra, operações e investimentos em financiamento, gente. Letra E. Os 3 fluxos mais importantes para dentro do fluxo de caixa é o operacional, o de investimento e financiamento. Professor, na demonstração do fluxo de caixa, os recebimentos de caixa decorrentes de impostos. Recebimento, recebimento, palavra-chave. Taxas, contribuições, multas. Só exemplo de fluxo de caixa está relacionado a tributário, não é, de resultado não é. Então já elimino. Só existe 3. Operacional, de investimento e de financiamento.
Só existem 3. Quando ele fala recebimento de caixa decorrente aos impostos, taxas, contribuições e multas, são operacional. Eu estou recebendo. É algo operacional. É do dia a dia. É operacional. Estão conseguindo compreender? Professor, assinale a alternativa que melhor preenche a lacuna. O método de fluxo de caixa. Ele pode ser direto ou indireto. Nós sabemos disso, ó. Direto ou indireto. Só que ele consiste na demonstração dos recursos obtidos nas atividades operacionais seguindo critérios fiscais. Ele é obtido a partir do lucro líquido. Lucro líquido e ajustado pela depreciação, amortização, exaustão e os demais itens. Esse é fácil, gente. Quando ele fala lucro líquido, com toda certeza é o indireto. Falou em lucro líquido, é indireto. Ele é obtido a partir do lucro líquido quando envolve depreciação, amortização. Ele usa o regime de caixa. Então, de cara, é o indireto. Falou em lucro líquido, é o indireto. Não há ligação direta entre a administração do fluxo de caixa. Ele diz, não há. Ligação direta entre a administração do fluxo de caixa e o resultado da empresa, que é a demonstração de resultado do exercício, embora possa indiretamente afetar o outro. Totalmente errado, gente. Há sim uma ligação entre o fluxo de caixa indireto com DRE, demonstração de resultado de exercício. Assim, há uma ligação direta, certo? Um depende do outro. Então, meus queridos, para finalizar, qual demonstração a seguir mencionada que visa mostrar que ocorrem as movimentações de disponibilidade em um determinado período? Nós vimos aí, gente, disponibilidade. Nós trabalhamos demonstração de resultado de período, demonstração de mutações de patrimônio, demonstração de origens e aplicação de recursos, que vai ser a aula da próxima semana. Isso aqui. Só que de cara é letra D. É o que nós trabalhamos hoje. Quando ele fala movimentações de disponibilidade, significa dinheiro. Dinheiro, tá, gente? Faz-me rir. Tranquilo, meus queridos? Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, através desses exemplos. Muito obrigado. Boa semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.